É isso mesmo, Lu. Boa tarde para você, boa tarde, Camila, boa tarde para quem nos acompanha na Central da Esperança. Hoje esse nosso passeio especial, como você disse, é aqui onde tudo começou, onde toda essa bonita história de fé e devoção a Nossa Senhora começou, no Porto Itaguaçu, aqui em Aparecida mesmo. Nesse primeiro momento a gente está dentro de uma capela que foi construída aqui justamente para relembrar essa história de devoção e para possibilitar para os romeiros que vêm até aqui um espaço de oração, de encontro, de fé, de manifestação também da sua devoção, além, é claro, de todo o passeio turístico e cultural que eles têm aqui. Para nos acompanhar hoje, nessa visita, está o Padre Carlos Alberto Pereira. Padre, primeiramente, obrigado por nos acompanhar aqui nesse passeio, uma boa tarde. Padre, acho que é isso mesmo, né? Claro que todos os pontos de Aparecida, todos os pontos do Santuário Nacional são importantes, mas esse aqui é um dos mais emblemáticos, né? Por estar ligado a essa origem da devoção a Nossa Senhora. Boa tarde, Guilherme. Você que nos acompanha também pela Central da Esperança, aqui é o lugar onde tudo começou, né? É onde aquele sinal da fé vivenciada por aqueles 3 pescadores, Felipe Pedroso, João Alves, Domingos Garcia, quando pescaram a imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba. Então eles viveram aquele momento do encontro com a imagem de Nossa Senhora e aquele sinal miraculoso daquela imagem naquela grande pesca que eles vivenciaram nas águas do rio. E Padre, agora inclusive a gente vai rodar algumas imagens para você que está em casa, de detalhes aqui da capela, da área externa, para quem está em casa, quem já conhece, matar um pouquinho da saudade, e quem nunca tinha vindo para cá, como eu, é o meu caso, é a primeira vez que eu estou aqui na capela, e eu estou impressionado com a beleza e com essa força mesmo da fé, com essa conexão que a gente tem quando entra aqui, vendo o Rio Paraíba tão de perto, imaginando que é próximo a essa área onde a gente está, que Nossa Senhora foi encontrada e aconteceu um milagre na vida daqueles pescadores e depois na vida de tanta gente. E Padre, acho que esse lugar é um sinal disso também, né? De que toda essa área aqui é um espaço turístico, é um espaço histórico para Aparecida e também para o nosso país, mas também um espaço muito forte religiosamente, né? É nessa capela que acontecem então missas com as romarias que vêm até aqui, é uma oportunidade mesmo de estar rezando perto do local onde Nossa Senhora foi encontrada? Certamente, aqui na capela, com essa bela imagem ao fundo, lá o Rio Paraíba, eu fico imaginando, naquele tempo que aqueles pescadores estavam nas águas do rio, as suas famílias estavam nas suas casas, rezando, buscando ter um olhar sempre de esperança para as águas do Rio Paraíba, para a grande pesca. E as famílias que vêm aqui a Aparecida nos dias atuais, certamente quando elas se encontram aqui nessa capela também para rezar, elas têm esse olhar de esperança para as águas do Rio Paraíba, para perceber esse sinal de esperança que vem a partir do encontro com Nossa Senhora. Exatamente, uma ótima oportunidade então da gente conhecer um pouquinho e reforçando da gente levar para você que está em casa essa experiência de estar próximo de novo à Casa da Mãe Aparecida, a esses pontos tão importantes na história de Nossa Senhora, na história da cidade de Aparecida. A gente vai continuar o nosso passeio daqui a pouco, essa aqui é uma primeira etapa, né, para a gente mostrar um pouquinho desse lado religioso, do que o romeiro que vem até aqui pode encontrar de momentos de fé, de oração, de espiritualidade. Daqui a pouquinho a gente volta então aqui na Central da Esperança, meninas, lá da beira do rio, para a gente mostrar um pouquinho de como e contar um pouquinho de como foi essa história do encontro da imagem e também, é claro, mostrar outros pontos turísticos, outros monumentos que existem aqui nesse complexo do Porto Itaguaçu, para quem está em casa, aí na sua casa, né, quem está se cuidando nesse momento de isolamento, também poder se sentir um pouquinho dentro da Casa da Mãe Aparecida. Vai conversar mais um pouquinho com o Guilherme Machado para continuar visitando o Porto Itaguaçu aqui em Aparecida. É isso mesmo, Gui? Está no Rio. Exatamente, Lu. A gente está de volta visitando o Porto e também o Rio Paraíba do Sul. Agora a gente está aqui na balsa que faz esse passeio aqui pelo Rio Paraíba do Sul para levar para os romeiros essa experiência de conhecer o local, a região onde os 3 pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como vocês podem ver aqui, agora a gente está bem no meio do rio. Esse passeio ele passa aqui, vai até uma ponta do rio em frente aqui à área do Porto Itaguaçu, depois volta sentido a Basílica, sentido o Santuário Nacional. Uma experiência única para quem pode vir aqui e conhecer e, claro, né, neste momento em que essas visitas não estão acontecendo, a gente leva isso para você que está aí na sua casa. Por dia, inclusive, cerca de 1.500 pessoas passam por essa balsa,
fazem esse passeio. E é claro, é uma experiência também da gente levar um pouquinho da história, né? A gente falou um pouquinho do lado religioso desse ponto, do Porto Itaguaçu, a gente leva agora um pouquinho da história. É isso mesmo, né, padre? Um local com muita história, né? Desde lá de 1717, quando a imagem foi encontrada. Em 1717, quando a imagem foi encontrada, o Conde de Assumar, ele passaria pela vila de Guaratinguetá e solicitou às autoridades da época que fizessem o jantar, né, o momento de refeição deles. E as autoridades pediram aos pescadores da região que buscassem os peixes no rio. Só que, naquele tempo, a pesca não estava tão boa e aqueles pescadores saíram para pescar. Já tinha falado, né, o João Alves, Felipe Pedroso, Domingos Garcia. As suas famílias, certamente outros pescadores também tentaram fazer a pesca, mas não estava fácil. Mas eles eram homens de fé, tinham uma confiança muito grande em Deus. E quando jogaram a rede, eles sentiram aquele puxão forte, trouxeram a rede para o barco, era o corpo de uma imagem. Mais uma vez jogaram a rede, puxaram e veio a cabeça daquela imagem, formando a imagem da Imaculada Conceição. Uma imagem que reporta a confecção dela aos anos de 1600, quando nós fazemos as pesquisas pela história, é lá do ano de 1600 mais ou menos, em que havia a confecção dos 1600istas. E essa imagem, para eles, foi um sinal da graça de Deus, foi o sinal do amor de Deus, foi o sinal divino que eles sentiram, porque quando eles jogaram a rede de novo no rio, um pouquinho mais adiante, uma quantidade enorme de peixes. Foi o primeiro milagre da fé daqueles homens e daquelas famílias que compunham todo esse arredor deles. Levaram a imagem depois para a casa de Felipe Pedroso e a partir dessa casa, um oratório construído, muitas foram as pessoas que buscaram no encontro com Nossa Senhora Aparecida. Aliás, eles deram o nome de Aparecida a partir do momento que ela foi encontrada nas águas do Rio Paraíba. Aparecida nas águas do Rio Paraíba. Por isso, o nome Aparecida. Começa-se aí essa história de devoção, né? Os primeiros devotos, os primeiros romeiros de Nossa Senhora começaram aí nesse momento. Inclusive as imagens que você viu agora há pouco, aqui enquanto a gente conversava com o padre, mostram um pouco do complexo do Porto Itaguaçu. Aquela área também faz parte da história, né, padre? Todo aquele espaço lá era a Vila das Pedras, onde boa parte dos pescadores dessa região moravam, inclusive os três pescadores, João Alves, Domingos Garcia, isso, Felipe Pedroso, onde eles moravam. Essa vila, inclusive, que pertencia naturalmente à cidade de Guaratinguetá, né? A cidade de Aparecida ainda não existia, né? A cidade vem existir depois através dessa movimentação dos devotos, dos romeiros, que vêm procurar esses milagres. Agora a gente contextualizou um pouco da história, né, padre? Agora eu acho importante a gente citar também que isso que a gente está fazendo é importante, é relevante nos dias de hoje, né? Uhum. Todo esse trajeto, essa lembrança da memória do que aconteceu naquele dia, em 1717, também é relembrado hoje, inclusive durante a festa da padroeira, né? A gente tem a tradição da procissão luminosa no dia 11 de outubro, né? Às vésperas da festa, justamente para relembrar esse momento, né? Para que todos os fiéis também possam ter esse momento do encontro pessoal com Nossa Senhora, é isso? Certamente. E olhando ao longo da história, também tem um outro simbolismo muito forte que é perto ali aqui do Porto Itaguaçu, que é a Capela de São Geraldo. A Capela de São Geraldo foi construída em 1926, ela foi inaugurada, e ela foi para ser uma homenagem à Nossa Senhora no lugar onde ela foi encontrada, né? Então, por isso que a Capela de São Geraldo hoje ela faz parte desse complexo do Santuário Nacional, como esse espaço de devoção, esse espaço do encontro dos romeiros. E voltando à sua pergunta, eu fico imaginando o romeiro. Eu como romeiro, eu lembro-me do meu tempo de criança, do meu tempo de juventude, quando vinha de São José dos Campos com a minha família para Aparecida. Toda vez que o ônibus, quando ele estava virando aquela curva e começava a descer um pouco o morro, que a gente avistava o santuário, as torres do santuário, a emoção era muito grande. O coração da gente pulsa
no peito, né? E eu fico imaginando o romeiro, quando ele vem aqui também nessa embarcação, certamente ele se coloca no mesmo lugar daqueles 3 pescadores, buscando fazer a mesma experiência, encontrar esse sinal da graça de Deus, do amor de Deus nas águas desse rio, que hoje nós vemos um rio que está passando por um momento difícil por conta da poluição, mas que nas águas desse rio nós vimos esse grande sinal da graça e do amor de Deus para aqueles pescadores, e um sinal que irradiou, e há 300 anos, há mais de 300 anos, quantas graças e quantas bênçãos já foram alcançadas, né? Exatamente, padre. Como o senhor disse, o primeiro milagre aconteceu aqui, mas que desencadeou tantas histórias bonitas, tantas graças que a gente vê no dia a dia no Santuário Nacional. Meninas, vou voltar com vocês aí agora no estúdio. A gente reforça, claro, mais uma vez que o nosso objetivo é levar um pouquinho do Santuário Nacional para vocês, para quem está em casa, né, nesse momento que vocês não podem vir até nós. Mas deixa o convite também, quando tudo isso passar, para quem ainda não conhece, repito, né, a primeira vez que eu faço esse passeio é uma experiência única, uma experiência de fé muito bacana. E claro, a gente convida também para você continuar acompanhando aqui a Central da Esperança, porque ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, continuaremos levando um pouquinho da casa da Mãe Aparecida até aí a sua casa. E aproveitando que você falou aí que é a primeira vez que você faz esse passeio, que você vai aí até o Porto Itaguaçu, você falou rapidamente da sua sensação. Como é estar onde foi encontrada a imagem milagrosa? Como é estar onde tudo isso começou, onde a gente encontrou a imagem da nossa rainha e padroeira? Para você, qual foi essa sensação de fazer esse passeio? É uma experiência única, Camila. É até emocionante, de verdade, tá? De verdade. Eu tô aqui na TV Aparecida há 2 anos e meio e assim, a gente roda tantos lugares, a gente tem a oportunidade de conhecer, de contar tantas histórias diferentes e nem sempre pela demanda, pela logística, a gente consegue conhecer todos os pontos aqui da cidade. No meu caso, né, como eu não sou aparecidense, eu não conhecia o Porto Itaguaçu, nunca tinha feito esse passeio. Então assim, a gente tem buscado, né, nesse momento, tirar alguns aprendizados, a gente olhar mais para dentro, olhar mais para a espiritualidade, e para mim esse momento está sendo muito especial. Eu acho que a palavra que define é essa, é emocionante poder estar aqui, como o padre disse, poder imaginar e de alguma forma viver a sensação daqueles 3 pescadores que no meio de tantas dificuldades como as que nós vivemos hoje, encontraram a imagem de Nossa Senhora e tiveram ali a primeira graça, o primeiro milagre que transformou a vida deles e depois de tanta gente. Então eu acho que a única forma de definir é isso, a emoção, e agora eu vou voltar lá para o Porto, podendo vivenciar essa experiência também um pouquinho para dentro, né, do lado pessoal, e certamente vai ser isso, vai ser emocionante, a emoção. Isso mesmo, Gui, muito obrigada, viu?